pessoal, bem-vindos ao meu canal. E o verão veio que veio com tudo. E é claro que eu trouxe um vestido com a cara do verão, gente. Com babadinho, fresquinho, soltinho. Ideal pra você usar nesse mega verão, nesse mega calor que está fazendo. Pelo menos aqui onde eu moro. Essa semana vai bater 40 graus. Comprei esse tecido aqui que eu mostrei pra vocês lá nos stories do Instagram. Então se você não me segue, aproveita e já vai lá correndo e segue agora que eu te espero aqui. Inclusive, essa semana eu postei um vídeo com os looks que eu fiz aqui no YouTube, gente, ficou muito fofo. Vou deixar aqui passando pra vocês verem. Mas eu estava sem ideia de que peça fazer, porque às vezes eu compro tecido depois eu penso no modelo. Fuçando pelo Pinterest, achei este modelinho aqui e eu falei, cara, esse modelo vai ficar incrível com esse tecido que eu comprei e é super a cara do verão. Além do que, vocês vão aprender como fazer babados. Então, se você souber colocar babado nesse vestido aqui, você vai conseguir colocar babado em qualquer lugar. E não é difícil. Eu achei que era super difícil fazer babado, mas é a coisa mais fácil deste mundo. Então, se vocês querem ver como eu fiz o meu vestido super fofo, é só continuar assistindo o vídeo. Primeiro, nós vamos marcar a altura do comprimento do corpo do vestido, sem o babado. Então, você vai vir com a fita métrica e colocar ela ali na linha do ombro e o comprimento que você quer a parte do corpo do vestido. O meu ficou um pouco abaixo da minha blusinha, com 60 centímetros. Agora, o comprimento do primeiro babado. Então, você vai marcar ali com a fita métrica da onde terminou o corpo do vestido até onde você quer que fique o primeiro babado. O meu ficou com 15 centímetros e o segundo babado ficou com 20 centímetros. Depois de marcar as medidas, eu vou vir com o tecido. Eu usei 2,5 metros para fazer o vestido e é um crepe. O crepe é um tecido plano, não tem elastano nenhum, então por isso que o vestido tem que ser larguinho. Aí eu vou precisar também de uma regata. Eu peguei essa regata aí porque ela é larguinha, então você precisa de pegar uma regata que seja larguinha também e de tecido plano, não pode ter elastano. Vou dobrar o tecido ao meio, depois vou trazer ele aí pra frente para ficar melhor para vocês verem. E dobrar ele ao meio novamente, então ele vai ficar dobrado em 4 partes, porque nós precisamos de 2 partes para frente. Aí eu vou pegar a minha blusinha e colocar ali na dobra do tecido. Dobra com dobra, a dobra da blusinha com a dobra do tecido. Depois eu vou vir com a fita métrica e marcar os 60 centímetros, que vai ser o comprimento do corpo do vestido. Então, o meu ficou ali naquela altura. Depois eu vou vir com uma régua curva e marcar ali a parte do decote. Essa blusinha aí tinha alcinha muito fina, então eu decidi fazer ela um pouquinho mais larga ali na parte do decote. Mas na parte da cava eu já fiz ela com 1 centímetro de margem de costura. Daí depende do modelo que você quer que fique a sua alça e o seu decote. Eu queria que ele ficasse um pouquinho mais fechado que a imagem do Pinterest e um pouquinho mais fechado do que essa regata aí. Ali na lateral, na altura do busto, eu deixei com 1 centímetro de margem de costura e na altura da linha da cintura eu fui alargando a blusinha, porque é um vestido mais largo do que essa regata aí que eu peguei. Então, eu fui aumentando com a régua curva, depois eu vim com o esquadro e marquei uma linha reta ali onde a gente tinha marcado 60 centímetros. A largura tinha ficado muito grande e não deu o tecido ali na lateral, eu ia cortar e ia ficar com a ponta quadrada, não ia dar certo, então eu tive que diminuir um pouquinho ali na lateral. Ficou uns 10 centímetros mais largo a partir da linha de cintura. Então ficou deste jeitinho aí e eu já vim recortando e deixei 1 centímetro a mais ainda de margem de costura, porque eu tava com medo de ficar apertado e não conseguir entrar em mim. Mas deu tudo certo. Agora eu vou vir de novo com o tecido, dobrar ele ao meio e depois dobrar ele novamente, igual eu fiz no início do vídeo, para poder fazer as costas. Então, vão ser 2 partes para as costas e 2 partes para a frente, porque é duplo. Então, vou vir agora com a parte da frente, que a gente acabou de cortar, e cortar novamente, só que dessa vez rente, porque já tem margem de costura.
Então eu não vou precisar usar a regata, é só usar a parte da frente que eu acabei de recortar. E todas as partes ficarão assim, 2 partes para a frente e 2 partes para as costas. Irei recortar os babados agora, não vou mostrar tudo para vocês porque basicamente para recortar eles são iguais. Então ficaram 2 babados com 1,40 m de largura, sim, é tudo isso porque eles vão ser franzidos depois, então precisam ser bem largos, e 17 centímetros de comprimento. Eu tinha marcado 15 centímetros lá na hora de tirar as medidas, mas lembrem que tem que deixar margem de costura. Os outros 2 babados vão ficar com 22 centímetros de comprimento e também 1,40 m de largura. Não estranhe, parece ser bem comprido, mas depois que você franzir, o tamanho vai ficar certinho. E bora começar a costurar, então vou vir com a parte da frente, vou colocar uma parte em cima da outra, lado direito com lado direito, e a parte do avesso fica para cima. Agora eu vou passar uma costura aí por toda a volta da parte do vestido, menos na barra, então vou passar nas alças, na cava, no decote, só não vou passar na barra. Depois que eu passei a costura, ele ficou assim, e agora eu vou desvirar ele do lado certo e vou ajudar a empurrar a alcinha ali com a minha pinça da máquina. Agora eu vou vir com a parte das costas, colocar uma parte em cima da outra novamente, do mesmo jeito que eu fiz, e passar a costura por toda a volta. Só não vou passar a costura ali na parte de cima da alça. Então eu vou passar em toda a blusa, mas não vou passar ali na parte de cima. E nem na barra também. E agora eu vou desvirar novamente, só que agora vai ficar mais fácil porque eu não costurei a parte de cima da alça. Vou vir e colocar uma parte em cima da outra. As duas estão do lado direito. E lembra a alça que eu deixei aberta? Então, eu vou empurrar um pouquinho ela para dentro com a ajuda de uma pinça. Se você não tiver, pode ser um grampo, um alfinete, qualquer coisa. Você vai empurrar ela um pouquinho para dentro e vai vir com a outra alça que você tinha costurado e colocar ela para dentro. E depois eu prendo com alfinete para não escapar e faço isso do outro lado também. Agora eu vou passar uma costura ali na parte de cima das 2 alças e nas 2 laterais. Agora sim eu estou costurando do lado direito do tecido, não tem problema. E aí eu passei a costura, como vocês podem ver, não tem segredo nenhum, é só passar uma costura reta. Já desvirei ela, ficou assim. Vou fazer uma barra aí na parte de baixo no overlock. Se você não tiver overlock, você pode passar uma barra na reta mesmo, normalzinha. Então, eu vou unir as 2 partes da frente e unir as 2 partes das costas. Vamos para o babado, então eu passei ali no overlock na parte de cima e na parte de baixo, mas se você não tiver overlock, não tem problema, você já pula direto para esse passo aí, que é fazer uma barrinha. Então, eu coloquei alfinetes ali na parte de baixo, como vocês podem perceber, e passei uma costura até o final do tecido. E a minha barrinha ficou assim, então vamos fazer o franzido do nosso babado finalmente. Então, eu vou passar uma costura 1 centímetro abaixo ali da parte de cima do tecido, onde eu estou mostrando para vocês, até o fim do tecido. Então, eu vou vir na reta e passar uma costura, só que você vai ter que regular a máquina no número 4 ou no número 5, que é a largura do ponto. Então, para ficar franzido, você tem que deixar no número 4 ou no número 5. Geralmente, a gente deixa o ponto no número 1 ou no número 2, para ele ficar bem pequenininho. E a máquina que eu uso, aproveitando, é uma Singer estilo 18. Vocês sempre me perguntam. Ela é bem antiguinha, mas é muito boa. Então, eu passei ali a costura e como vocês podem ver, ele já vai franzindo, gente, é muito legal. Então, só você deixar no 5 e ele vai ficar assim, bem franzidinho. E eu fiz isso nos 2 babados de 22 centímetros, que são os que vão na parte de baixo do vestido. Então, agora eu vou colocar ele aí, prender ele com alfinetes na parte da frente. Você tem que tomar muito cuidado para não pegar a parte de trás do vestido. Então, você vai prendendo com alfinete e vai se certificando que não tá pegando a parte de trás do vestido. E vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. Passei a costura na reta, é um pouquinho difícil porque o tecido tá bem grosso, mas nada impossível. E ele ficou assim, muito fofo, gente, belo e pleno. Eu não fechei nas laterais, como vocês podem ver, ficou soltinho ali. E agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás.
vou colocar o babado, colocar os alfinetes e passar uma costura reta ali por cima. Depois que eu coloquei o babado dos dois lados, ficou sem acabamento aí na lateral, como vocês estão vendo. Então, eu vou dobrar esse tecidinho aí que sobrou e fazer uma barrinha. Se o seu sobrar muito, você pode cortar ele e depois você faz a barra. Então, eu vou fazer isso na parte da frente e na parte de trás. E eles vão ficar assim, ainda vão ficar soltos, então eu tenho que unir eles ali em cima e passar uma costurinha aí onde eu estou mostrando. Eu vou querer deixar a lateral assim, aberta mesmo, para dar um charmezinho e ficou muito fofinho, gente. Olha só que graça! Agora vamos para o segundo babado, o de 15 centímetros, no caso 17, porque tem a margem de costura, né? Então, vou fazer uma barrinha ali nele, igual eu fiz no outro, ela ficou assim, bem bela e bem plena. E na parte de cima, que vai ser o franzido, também vou fazer outra barrinha para poder dar o acabamento. Então, é só dobrar uma barra normal e depois passar a costura franzindo. Lembrando que tem que deixar a máquina no número 5 ou no número 4, que é o tamanho do ponto, para poder franzir. A mesma coisa do outro, só que com barrinha. E os dois babados ficaram assim. Agora, nós vamos pôr ele ali em cima do babado que já estava colocado, o babado maior. Então, é só colocar ele ali bem em cima da costura do outro babado. Só cuidado para não ficar aparecendo ali o acabamento do outro. Então, eu coloquei os alfinetes bem bonitinhos e vou passar uma costura ali na reta. Mas não se esqueçam de quando forem passar a costura na reta, mudar o ponto que está no número 5 para o número 2 ou para o número 1, porque eu fui lesa e esqueci de mudar. E depois eu vou fazer o acabamento nas laterais, igual eu fiz com os outros babados. Então, é só passar uma costurinha ali onde eu estou mostrando para vocês, no babado da frente e no babado das costas. E depois unir os dois babados, passando uma costurinha aí reta. E o vestido ficou assim, gente, muito fofinho e eu amei! E aí, pessoal, gostaram do vestido? Gostaram dos babadinhos e de como eu estou fofa com esse vestido? Se vocês gostaram, não se esqueçam do meu likezinho e de se inscrever no canal, porque estamos batendo 4K. Vocês acreditam nisso? Que esses dias tava batendo 3.000 e agora já vai bater 4? Meu Deus, eu tô passada, eu tô chocada! Me sigam também lá no Instagram, porque lá eu posto os meus vídeos de looks. E é isso, um beijão! E tchau!